Amém, amém? Vamos orar. Obrigado a Deus pelo teu servo. Obrigado porque o Senhor é aquele que separa, ó Deus, o homem, a mulher para o ministério. Te agradecemos porque o Senhor é quem sabe lidar com todas as situações da nossa vida. E aqui nós aprendemos que no dia a dia, ó Deus, sempre o Senhor tem nos dado a direção certa para assim também o teu nome ser glorificado. Colocamos ele diante do Senhor, rogamos que o Senhor o use por aquilo que também ele já preparou ou mediante aquilo mesmo que o Senhor quer para nós e que sejamos todos aqui abençoados por Ti. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos agradecidos. Amém. Pastor Zac. Queridos, bom dia, graça e paz, amém? É estranho dizer bom dia, que eu normalmente meu horário é noturno. Então, se eu disser aqui nessa noite, me perdoe, viu? Mas é nessa manhã, tá certo? De fato, é sempre uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Essa semana o Facebook estava me lembrando, não é? Dos dias que nós estivemos aqui. E eu estava percebendo, já faz um ano, não é? Que eu estive aqui com os irmãos pregando num culto missionário, não é? E como o tempo passa rápido. E aí o Facebook achou pouco, aí lembrou da última vez que eu estive aqui numa conferência missionária. Isso foi em 2017, já se vão aí 8 anos, não é? Que nós não participávamos aqui de uma conferência missionária. Então, para mim, nesta manhã, é muito especial estar aqui com os irmãos e especialmente ter o privilégio, a oportunidade de compartilhar daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração, das coisas que Deus tem feito, não é? E daquilo que nós cremos, Deus ainda deseja fazer no meio da sua igreja, através da nossa vida. Um tema bastante sugestivo para que nós possamos nessa manhã refletir e pensar sobre qual tem sido o nosso compromisso, o nosso envolvimento em relação ao reino de Deus, na cooperação, da edificação da sua igreja e da expansão do seu reino sobre a terra. Eu penso que Deus nos reúne nessa manhã com o propósito de que nós possamos repensar a nossa vida, o nosso papel e a nossa identidade quanto igreja. Nós vivemos um tempo desafiador, um tempo em que nós estamos sempre diante de algo novo, de verdades que surgem, de ideologias, de posicionamentos, e isso não está meramente fora do âmbito da igreja, mas estas verdades, essas vozes, também reverberam dentro da igreja, e nós temos uma necessidade urgentíssima, a necessidade de podermos discernir qual é a voz de Deus e aquilo que Ele tem ministrado à sua igreja, para que nós possamos não ser a voz de nós mesmos, não proclamadores das nossas verdades, mas proclamadores das verdades eternas de Deus em Cristo Jesus. Então eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, no texto sugerido do Evangelho de João, o capítulo 1, a partir do verso de número 19. Evangelho de João, capítulo 1, verso 19. Se você encontrou, vou convidar vocês a colocar de pé, para que você possa acompanhar a leitura. Diz assim o texto, João, capítulo 1, verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta?
respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Queria convidar você a que nós pudéssemos orar novamente. E nós podemos nessa manhã orar pelas muitas vidas e servos do Senhor, que estão nessa hora no campo, sendo voz de Deus, esquecidos, desamparados muitas vezes, porém convictos do chamado de Deus e confiando na provisão do Senhor para o cumprimento da missão que Deus lhes tem confiado. Então que nós possamos fazer esse clamor ainda nessa manhã em nome de Jesus. Queremos te agradecer e te louvar, ó Deus, nessa manhã, pelo privilégio maravilhoso que temos de poder, como igreja, nos reunir neste lugar. Queremos te exaltar e glorificar o teu nome, porque reconhecemos que tu és o Senhor da igreja, tu és aquele Pai a quem nós temos amado e a quem temos consagrado a nossa vida e devotado toda a nossa obediência, o nosso esforço e a nossa mais alta lealdade no propósito e no desejo, Senhor, de fazer o teu nome engrandecido. Pai, como igreja, nessa manhã nos reunimos para pensar e repensar o nosso compromisso missionário, para pensar e repensar a nossa natureza proclamadora, para pensar, ó Deus, e refletir sobre os caminhos que temos trilhado e para onde o Senhor deseja conduzir o teu povo e a tua igreja. Nos unimos nessa manhã, ó Deus, no clamor pelos teus filhos, servos e servas do Senhor, que têm renunciado às suas vidas e às suas próprias vontades, para poderem cumprir o teu chamado, para poderem proclamar o teu nome, para alcançar os perdidos, para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, por aqueles, ó Deus, que têm compreendido a sua missão, o seu chamado e o seu compromisso com o Senhor, de ser voz para esse mundo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, por aqueles que estão nos lugares mais longínquos, por vezes esquecidos, desamparados por homens, mas sempre amparados pelo Senhor, sempre visitados por Tua graça e fortalecidos, ó Deus, pelo Teu Espírito para prosseguir. Assim, Deus, também ajuda-nos os de perto, para que nós não percamos a visão, para que nós possamos compreender que se estamos aqui estamos, ó Deus, para segurar as cordas daqueles que vão, para sustentar aqueles que têm renunciado às suas vidas, para fazer o teu nome grande, para exaltar o nome de Jesus, sem pretensões humanas. Nós clamamos nessa hora, Deus, visita os teus filhos, os teus servos, nos sertões do Nordeste, nos ribeirinhos, entre os indígenas, na África, nos países, ó Deus, em que o Evangelho é proibido de ser proclamado, por aqueles, ó Deus, que não têm encontrado nos impedimentos desculpas para não fazer, mas que apesar das impossibilidades humanas, têm confiado que a obra é de Deus e que o Senhor não permitirá que a tua obra seja frustrada, mas a igreja do Senhor continuará avançando e avançará para que o teu nome seja grande e a glória do Senhor seja conhecida em toda a terra. Como igreja nos colocamos, ó Pai, nessa manhã à disposição da tua vontade,
Faz em nós o teu querer, ó Deus. Cumpre em nossa vida a tua vontade. Prepara os nossos corações, ó Deus, para que com maturidade, sabedoria, possamos ouvir a tua voz e com ousadia e disposição no teu Espírito, possamos colocar em prática as verdades que temos sido levadas a refletir e a assumir em nossa vida, assimilando assim, ó Deus, o teu querer e a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos, Pai, nessa hora, e te bendizemos, no nome de Jesus. Você pode sentar? Como disse, nós temos um grande desafio, de podermos discernir qual seja a vontade de Deus em um tempo tão confuso. Vivemos um tempo de profunda crise de autenticidade. Muitos receosos por assumir as suas próprias vocações não conseguem desenvolver a identidade que é inerente à sua natureza. Muitos desprezam o seu chamado, desprezam a sua natureza, desprezam as suas vocações, para que dessa forma sejam levadas e conduzidas ao distanciamento daquilo que seja o propósito original das suas vidas. E por conta dessa perda de identidade e esse abandono da vocação, passam a recorrer a conceitos superficiais e por vezes revestido de um verniz de religiosidade, para que possam de alguma forma refletir algo que seja reluzente, que chame a atenção. A verdade é que em lugar de refletirem a verdade de Deus, passam a promover o engano e a falsidade. E nós vivemos um tempo em que somos levados a ouvir e testificar muitas coisas fora e dentro da igreja. E a primeira atitude nossa quando ouvimos as coisas, os pensamentos, os direcionamentos e a condução que se dá para a igreja em específico, nós ficamos a pensar sobre é verdadeiro ou não, é bíblico ou não. Mas nós vivemos um tempo de confusão espiritual e religiosa, em que muitos não conseguem mensurar e não conseguem avaliar e discernir as coisas que estão sendo proclamadas com base nas verdades bíblicas, porque há um distanciamento da palavra de Deus. Então passa a validar as coisas sobre se é bom ou não, se é cômodo ou não, se faz sentido ou não, se funciona ou não. A verdade, queridos, é que nesse contexto de crise de autenticidade, de confusão moral e religiosa, em que múltiplas vozes emergem promovendo o engano, a igreja de Deus tem um enorme desafio. O desafio de se levantar nesse tempo e levantar a sua voz para proclamar as verdades eternas de Cristo. Nós não somos chamados à passividade. Nós não somos chamados ao conformismo e ao comodismo. A igreja precisa influenciar o meio no qual ela está inserida. A igreja precisa fazer a diferença em meio às múltiplas vozes desse tempo. A igreja precisa fazer a sua voz ouvida. Nós precisamos proclamar as verdades de Deus. A igreja, queridos, é a voz de Cristo nesse mundo. As pessoas precisam olhar para a igreja como a última reserva moral dessa sociedade. Nós não podemos ser mais um grupo religioso fechado, ou um clube social. Nós precisamos ser, queridos, o organismo vivo de Cristo, a encarnação do Espírito que proclama a verdade de Deus. Nós não podemos aceitar que Deus nos chamou para estar aqui num conformismo e confortavelmente sendo alimentado pela palavra, enquanto há muitos que nessa hora estão perdidos nas drogas, nos vícios, na depravação e na corrupção moral. E essa é a nossa responsabilidade, é de olhar para o perdido pecador e ver nele, queridos, um alguém único, criado à imagem e semelhança de Deus, e que precisa ser respeitado e alcançado na sua dignidade humana. Nós precisamos olhar para o pecador com o coração constrangido, por saber que é nosso dever proclamar a verdade de Deus àqueles que estão enredados pelo engano desse tempo e pelas crises que assolam
a sociedade que nós vivemos nesse século. O texto que nós lemos fala de um momento importante da vida de João Batista. Era o momento em que João estava proclamando a preparação dos corações para a vinda do Cristo. Naturalmente, muitos vêm a João e começam a questioná-lo. E o questionamento que se faz acerca de João é sobre qual é a sua identidade. E pensar num tempo confuso como esse que nós vivemos, e que dificilmente nós conseguimos perceber a identidade das pessoas, porque vivemos um tempo em que campeia a falsidade, em que você vê uma aparência e quando você busca a essência é vazia. Quando você ouve algo interessante, procura a prática daquelas verdades proclamadas, você não encontra. E João é questionado sobre quem ele é. Eu queria pensar com você nessa manhã, a partir do texto e da experiência de João o Batista, sobre essa nossa identificação com ele. Porque assim como João precisava saber e proclamar a sua identidade, a igreja também precisa repensar qual é a sua identidade. A narrativa bíblica diz então que os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar a João: quem é você? E talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis. Se alguém pergunta para mim e para você: olha, me diz quem é você, se defina. Nós começamos a pensar e muitas vezes remetemos a nossa identidade às coisas que nós fazemos. Ah, eu sou um membro da igreja. Ah, eu sou participante de um conjunto. Ah, eu sou um trabalhador de tal empresa. Eu moro em tal lugar. E nós falamos das coisas que estão à nossa volta, ao nosso redor. Mas temos dificuldade de pensar quem nós somos sem as coisas que nós fazemos. E sabe, queridos, a nossa identidade, ela é adquirida em Deus. Se nós não estivermos em Cristo, nós não temos identidade. Cantamos aqui nessa manhã, somos sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados pelo Senhor para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa identidade deve estar em Cristo, e nós precisamos saber quem nós somos como igreja. João tinha muita consciência de quem ele era, mas ele também tinha muita certeza de quem ele não era. E é interessante, causa certo espanto, porque João não se define pela via positiva, mas ele se define pela via negativa. As pessoas perguntam: quem é você? E João não diz quem ele é a princípio, ele diz quem ele não é. Ele diz: eu não sou o Cristo. Havia no coração de todo judeu uma expectativa de que Deus enviaria o Messias prometido, o Cristo de Deus. As pessoas durante séculos aguardavam aquele que fora anunciado por todos os profetas, talvez em especial o profeta Isaías, quando ele diz: o Senhor mesmo vos dará um sinal, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mateus, assumindo essa identidade do Cristo, diz: ele é o Deus conosco. Então João está dizendo: eu não sou Deus, eu não sou Cristo, eu não sou o Messias prometido. Então perguntam a ele: você é Elias? Porque o último profeta do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, havia pronunciado de que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria Elias. Mas João diz: eu não sou Elias. Então me insistem: você é o profeta. Porque Moisés havia anunciado ao povo no deserto que Deus suscitaria do meio do seu povo um profeta semelhante a ele. E Moisés diz: a ele eu vi. Mas João diz: eu não sou o profeta. É interessante, queridos, porque à medida que João vai se apresentando como quem não é,
Ele vai aumentando a expectativa dos seus interlocutores sobre quem é esse homem, o que ele está fazendo, o que significa a sua mensagem, o que são essas coisas que nós temos visto e ouvido. E saber quem nós somos é essencial para que a nossa mensagem tenha sentido. E a nossa mensagem só tem sentido não se nós a proclamarmos, mas se nós encarnarmos em nossa vida a mensagem do Cristo. Se as pessoas olharem para nós e verem em nós o brilho da glória de Deus. As coisas que nós falamos estão em segundo plano, porque primeiramente, antes de nos ouvir, as pessoas nos veem. E a mensagem mais eficiente e a proclamação mais profunda que nós podemos transmitir nesse tempo é a mensagem do testemunho da nossa vida. É que as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente em nós. Quando os grandes homens de Deus passavam, as pessoas apontavam e diziam: ali vai um homem de Deus. E nós precisamos resgatar, queridos, essa identidade da igreja que não ceda aos apelos desse mundo. A narrativa bíblica nos apresenta quem é João Batista. O texto bíblico diz que ele é filho de Zacarias e de sua mulher Isabel, servos do Senhor, tementes a Deus, irrepreensíveis, porém eles não tinham filhos. A Bíblia diz então que Zacarias, sumo sacerdote, é sorteado para apresentar o incenso no altar de Deus. E aquele era um aspecto importante, porque haviam turnos de sacerdotes. E os historiadores dizem que haviam naquele tempo aproximadamente 18 mil sacerdotes. Então cada sacerdote só teria em toda a sua vida uma única oportunidade, quiçá duas, de poder entrar no santuário e apresentar o incenso ao Senhor. E Zacarias foi sorteado naquele momento. Ele entra, a multidão está fora orando, e ele está apresentando o incenso, quando o anjo lhe aparece e diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, e você dará a ele o nome de João. Sabe, queridos, um homem já velho, a sua esposa já com o seu ventre amortecido, ouve da parte de Deus de que as suas orações de ter um filho foram respondidas, e que Deus lhe daria um filho, e que o nome desse filho seria João. João significa Deus é gracioso. E Deus então estava visitando com graça a Zacarias e a sua esposa Isabel. Mas não somente isso, o anjo revela a Zacarias o propósito do nascimento do seu filho. Ele diz: em você haverá alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos, converterá os desobedientes à prudência dos justos, e habitará com o Senhor um povo preparado. Zacarias então está, queridos, tomado de espanto, ao mesmo tempo que o seu coração está alegre, porque a sua oração fora ouvida. Talvez essa fosse uma oração antiga de Zacarias, que estava caindo em desesperança, dada a idade avançada. Mas Deus o visitou e lhe revelou que ele teria um filho, e revelou o propósito do nascimento desse filho. Aquele não era somente uma bênção e uma visitação da graça para Zacarias em específico, mas a vida daquele homem chamado João repercutiria em todo Israel. Como filho de um sumo sacerdote, ele poderia seguir o ofício do seu pai e servir no altar do Senhor. Mas a narrativa bíblica diz, em Mateus é específico, no capítulo 3, quando diz que naqueles dias apareceu no deserto da Judéia João Batista. É interessante porque a narrativa é como se ela desse uma continuidade depois de uma pausa. E de fato, queridos, o último profeta a anunciar a palavra do Senhor fora o profeta Malaquias, 400 anos antes.
É o período chamado do silêncio de Deus, o período intertestamentário, o período em que as vozes proféticas se calaram. Deus não levantou profetas, Deus não deu sonhos, Deus não deu visões, não houve manifestações extraordinárias de Deus. E depois de um período de 400 anos, aparece no deserto da Judéia João Batista, e com uma mensagem completamente diferente. Ele está lá, queridos, agora anunciando arrependimento. E ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João então está preparando o coração dos seus ouvintes para algo extraordinário que Deus estava por fazer. Quem era esse homem chamado João Batista? Mateus então segue a narrativa, ele diz que este é o referido pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sabe, queridos, João se reconhece na profecia de Isaías. João sabe quem ele é, não a partir de uma elucubração humana, de um pensamento meramente humano, mas pela palavra. E sabe, amados, a nossa identidade, ela é percebida e assumida pela palavra de Deus. Não adianta nós expressarmos aquilo que não arde no nosso coração e aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Não adianta passar um verniz de religiosidade ou um verniz de alguém que é agradável a Deus, quando o coração não está voltado para Deus. João sabia quem ele era. Então, João interrompe esse período de silêncio de Deus, e ele tem uma mensagem. É interessante que, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem sobre quem João é, ele diz: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Então as pessoas intrigadas continuam a insistir: então diga quem você é, o que você diz a respeito de si mesmo, para que nós possamos levar a resposta àqueles que nos enviaram. E João repete as mesmas palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E a mensagem de João, queridos, era uma mensagem de confronto. Ele confrontava aquele tempo de falsa religiosidade. João desenvolveu uma vida distante do santuário e do templo. João foi para o deserto. Ele assumiu uma vida austera. A narrativa de Mateus diz que ele se vestia de roupas de pelo de camelo, usava um cinto de couro, e a sua dieta era estranha. Ele comia mel silvestre e gafanhoto. Mas a narrativa bíblica diz que vinham ao encontro de João toda Jerusalém, toda a Judéia e toda a região do Jordão. E eram por João batizadas, confessando os seus pecados. A mensagem de João, amados, era uma mensagem de arrependimento, de voltar-se para Deus, de mudar o caminho, de reingressar no caminho para Deus. As pessoas que ouviam a João tinham seus corações compungidos e buscavam então um posicionamento. João percebia que muitos dos fariseus e saduceus também vinham ao seu batismo. E ele então começa a dizer: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Sabe, queridos, a mensagem de João não era uma mensagem que deixava os seus ouvintes confortáveis, mas ele levava os seus ouvintes a uma reflexão, ao arrependimento e à mudança. É que, diferente de muitos dos discursos desse tempo, em que nós somos levados a ouvir uma mensagem que satisfaça o nosso eu, que nos cause uma boa sensação e que nos leve a um conforto diante de Deus, a mensagem de João era de confronto, para que houvesse mudança. Então, quando as pessoas ouviam a mensagem de João, elas arrependidas eram batizadas. Mas os religiosos que vinham ao batismo de João ouviam dele: vocês são raça de víboras. E quem disse que por causa da religiosidade de vocês, vocês fugirão da ira que está por vir? O que João está fazendo, queridos, é denunciando a falsidade e o veneno que havia no coração daqueles homens. Ele está dizendo: vocês precisam mudar.
E não adianta vocês dizerem, nós temos por pai Abraão. João diz, eu afirmo a vocês, que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore que não produz um bom fruto, ele a corta e lança no fogo. João se apresenta como essa voz, que prepara o coração dos homens para a vinda do Cristo. João se reconhece na profecia de Isaías. Ele é a voz que clama no deserto. Sabe, queridos, a voz é instrumento. A voz é um instrumento que carrega uma mensagem. O importante não era a voz de João, mas a mensagem que ela carregava. A voz de João se dissipa no ar. Nós não sabemos qual era a voz dele. Se uma voz grave, aguda, rouca, forte, fraca, não sabemos. Mas nós sabemos da mensagem de João. Isso implica dizer, queridos, que nós não precisamos ter preocupação em relação à nossa voz, como se a voz fosse alguma coisa. Nós não temos importância, mas a mensagem que nós carregamos, essa é imprescindível. Nós precisamos então, amados, valorizar a nossa mensagem e entender qual é a mensagem que Deus confiou a nós quanto igreja. A mensagem de João não era sobre si mesmo. Ele não falava sobre a sua linhagem sacerdotal, ele não falava sobre a sua autoridade apostólica, ele não falava sobre como Deus interrompeu um período de silêncio através da sua vida. A mensagem de João não apontava para si, diferente de muitas mensagens desse tempo, em que o eu e o ego humano prevalece. A mensagem de João apontava para outro. Seguindo o texto, as pessoas então começam a questionar João, visto que ele não era o Cristo, ele não era Elias, ele não era o profeta. Então aqueles que eram dos fariseus perguntam a João, então por que você batiza? Se você não é o Cristo, se você não é Elias, e se você não é o profeta? Sabe, queridos, o propósito daquelas pessoas era calar João. A sua mensagem não faz sentido, porque você prega não para si mesmo, mas você aponta para um outro que ninguém conhece. Por que você batiza se você não é Elias, se você não é o profeta, se você não é o Cristo? João então responde, eu vos batizo com água para arrependimento. Sabe, a mensagem de João criava uma expectativa no coração dos seus ouvintes, porque ele não traz a atenção a si, mas ele aponta para um outro. E àquela altura João já era reconhecido como um profeta de Deus. As multidões vinham ao deserto, às margens do Jordão, para serem batizadas por ele, para ouvir a sua mensagem, para perceberem aquele fenômeno que estava acontecendo ali no deserto. E ele diz, eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está, queridos, anunciando não a si mesmo, mas um alguém mais importante do que ele, do qual ele não era digno de fazer o trabalho do mais humilde escravo. Todas as vezes que o homem tem uma expectativa no seu coração, ele tem pelo menos 3 resultados possíveis. Se a expectativa corresponde, ela satisfaz. Se a expectativa está aquém, ela frustra. Mas se a expectativa está além, ela causa exultação. E as pessoas, ao verem Cristo, exultaram das coisas maravilhosas que ele falava e que ele fazia. A mensagem de João apontava para Cristo, que depois dessas coisas, no dia seguinte, vem ao encontro de João. E quando João o vê vindo, ele aponta para Cristo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João não traz para si, queridos, a prerrogativa de ser o Salvador, mas João aponta para aquele que entregaria a sua vida como sacrifício pelos pecados do seu povo. A identificação de Cristo com o Cordeiro remete os judeus aos sacrifícios do Antigo Testamento, quando os cordeiros eram sacrificados para expiação do pecado. E era uma mensagem de fácil compreensão para eles, de que aquele homem simples, de vestes simples, que falava simples e que vinha ao encontro de João, era aquele a quem João anunciava. Ele diz: ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A mensagem de João, queridos, não é sobre ele, porque ele não era, mas apontava para alguém que era, para o Cristo que era o Cordeiro de Deus. O apóstolo João, na narrativa do seu evangelho, ele nos apresenta Jesus, sim, como o grande eu sou. Ele identifica Cristo como tendo a mesma natureza de Deus, o mesmo caráter santo de Deus, que faz as mesmas obras de Deus e que tem os mesmos atributos de Deus. Jesus se apresenta assim, ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Eu sou a luz do mundo, quem me segue tem a luz da vida. Eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pela sua igreja, pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, e viverá. E quem vive e crê em mim, viverá eternamente e não morrerá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a videira verdadeira, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim você não pode fazer nada. A mensagem de João, queridos, aponta para o eu sou. João entende que ele não é, mas ele conhece aquele que é, e o seu chamado é proclamar ao grande eu sou, ao Cristo de Deus, ao Messias prometido, que vinha para trazer alento e salvação para o seu povo. O ministério de João é um ministério controverso, porque ele confrontava o conformismo religioso e o pecado dos homens. João nunca fez um milagre, não há qualquer registro de um milagre que João tenha feito. Ele dedicou toda a sua vida, vimos, desde o seu nascimento, ainda no ventre da sua mãe, era um homem cheio do Espírito Santo. Chama a atenção que quando já preso, João chama 2 dos seus discípulos e envia eles a Jesus. É um momento de transição. O ministério de João está se esvaziando, se encerrando. O ministério de Jesus está crescendo. E João então envia 2 dos seus discípulos para perguntar a Cristo: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Jesus então, naquele momento, estava ensinando e realizando curas. E ele diz àqueles discípulos de João: ide, anunciai a João o que vocês têm visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus, e bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Os discípulos então saem, vão ao encontro de João, que está encarcerado, e quando eles saem, Jesus passa a dar testemunho de João. Ele diz: o que é que vocês saíram a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Mas o que é que vocês saíram para ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios. Mas o que é que vocês saíram a ver no deserto? Um profeta, sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele referido pelo profeta Isaías: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Jesus reconhece o ministério de João, e eu entendo, queridos, que como igreja, como voz do Senhor, nessa terra, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor tem validado o nosso ministério, de que a igreja não tem vivido para se autoproclamar, mas para proclamar aquele que é, de que nós sabemos da nossa fragilidade e da nossa incapacidade e limitações, mas proclamamos aquele que pode todas as coisas.
João está então, queridos, certo de que a sua mensagem, ela está validada, e essa é a segunda vez que Jesus ratifica o ministério de João. No primeiro momento, João está batizando, e Jesus vem ao encontro de João para que João o batizasse. E ele diz: Senhor, tu vens a mim para que eu te batize, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus então diz: deixa por enquanto, precisamos cumprir toda a justiça de Deus. João então consente, o batiza, e quando ele sai da água, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, e ele ouve uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João sabia, queridos, que este era o sinal, porque ele ouviu que aquele em quem ele visse descer o Espírito Santo como pomba, era então o Cristo de Deus. João está certo de que o seu ministério valeu a pena. E talvez isso nos leve a uma reflexão objetiva. Se os nossos dias se encerrassem hoje, a sua e a minha vida teriam valido a pena? Nós trabalhamos e investimos a nossa vida para a proclamação do reino de Deus, para a edificação da sua igreja, para a exaltação do Cristo, ou corremos atrás das nossas coisas, do nosso conforto e das coisas que nos satisfazem nesse mundo? Nós precisamos repensar, porque muitos de nós, nesse mundo materialista, em que as coisas nos são oferecidas constantemente, nós precisamos pensar que o céu não é aqui. Nós não estamos aqui para sempre. Nós não proclamamos uma vida boa nessa vida, nesse tempo. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, e nos incentiva a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, de que a nossa pátria não é aqui, de que nós não precisamos ouvir mensagens que nos tragam conforto e felicidade nesse tempo, honra nesse tempo. Nós queremos ser honrados no mundo que crucificou o nosso Senhor, nós queremos ter conforto no mundo que rejeitou a Cristo. E ele disse, queridos, que assim como o mundo o rejeitou, nós também seríamos rejeitados. Assim como o mundo odiou a Cristo, nós também seríamos odiados. E nós temos visto perseguição à igreja, não por causa da sua identificação com Cristo, mas por causa do seu péssimo testemunho, e por causa da sua voz que não tem reverberado as verdades de Deus. A vida de João era resumida em uma voz. Ele não tinha qualquer importância. A voz de João cessou, mas a sua mensagem continua evidente. A mensagem de João não era sobre si, a mensagem de João era sobre Cristo. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor. O propósito da mensagem de João, queridos, é a evidência do Cristo. Jesus não pode ser alguém secundário na nossa vida, mas Ele deve ser primordial. E Jesus, queridos, nunca nos escondeu nada. Ele sempre nos chamou à responsabilidade do discipulado. Ele disse àqueles que desejavam segui-lo: se você vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, terras e bens, por amor de mim você não pode ser meu discípulo. Se você não me ama acima de todas as coisas, você não pode ser meu discípulo. E ele ilustra isso para não deixar qualquer dúvida. Ele diz: qual é o homem que, intentando construir uma torre, não senta primeiro para calcular se os recursos que ele dispõe são suficientes para começar e terminar a obra? Para não acontecer de, em não tendo como concluir a obra, as pessoas passem e comecem a apontar e dizer: esse homem começou a construir e não conseguiu terminar. Ele usa um segundo exemplo: qual é o rei que com 10 mil homens vai à guerra contra o outro rei, que vem com 20 mil homens, que não se assenta e envia emissários para tratar dos acordos de paz? Assim também, se nós não renunciarmos a tudo, não podemos ser discípulos de Cristo. Ele nos chama, queridos, a fazer da nossa vida uma voz. E a nossa voz não nos autoproclama. Nesse tempo de exibicionismo e de autoproclamação que as mídias e a tecnologia desse tempo possibilita, nós somos chamados a diminuir, assim como João disse, para que Cristo cresça, para que Ele tenha honra, para que dele seja a primazia e para Ele seja a glória.
Paulo entendeu isso, escrevendo aos Filipenses. Ele disse que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornado-se em semelhança de homem e feito e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Se a nossa voz não proclama o senhorio de Cristo, nós precisamos rever o nosso chamado. Todos aqueles que tiveram um encontro real com Cristo, fizeram da sua vida uma voz de Cristo. A condição imprescindível para ser discípulo de Jesus era deixar tudo. E nós vemos isso repetidas vezes na experiência do chamado dos discípulos. Eles deixavam tudo. Pedro, Tiago e João deixaram as redes e os peixes. Levi deixou a coletoria, e todos os outros deixaram as suas vidas para investir tudo o que eram e tudo o que tinham para serem proclamadores do reino dos céus. Pedro confessou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João, discípulo amado, se refere a Jesus como o Verbo que virou gente e habitou entre nós, e que nós vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus. João Batista apontou para Jesus e disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Natanael, depois de perceber que era conhecido por Cristo, declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tomé, ao se deparar com o Cristo ressurreto e tocar no seu lado e ver a sua mão perfurada, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Paulo, queridos, anuncia a Cristo como a imagem visível do Deus invisível. O escritor da carta aos Hebreus declara que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. Todos os homens que tiveram um encontro com Cristo fizeram da sua vida uma voz, a voz que proclama: o grande eu sou, o Cristo de Deus, aquele que vem para resgatar e salvar o perdido pecador. Todos nós somos chamados a ser voz de Deus nesse tempo confuso, nesse tempo desafiador. E o grande desafio da igreja nesse tempo, queridos, é não permitir que as circunstâncias dessa vida e os impedimentos desse tempo possam sufocar e calar a voz da igreja. E esse tem sido um fenômeno do nosso tempo. Igrejas que, ainda que na sua aparência tenham grande relevância, o seu serviço é muito tímido. A igreja que, ainda que possa exercer a influência do Espírito Santo na sociedade, tem se retraído para não desagradar o mundo. E sabe, queridos, essa realidade de sufocamento da voz, ou mesmo da voz calada da igreja, é a realidade da sua perda de identidade. É a negação da natureza proclamadora da igreja. Se nós nos permitirmos calar, nós perdemos a nossa identificação com Cristo. Se nós nos permitirmos silenciar, nós permitimos que o mundo que jaz no maligno possa prevalecer contra a igreja do Senhor. E essa não é uma realidade bíblica. Jesus disse, queridos, que Ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Isso não significa que a igreja está na resistência. A igreja está, queridos, avançando, e as portas do inferno não podem prevalecer. Mas nós precisamos, nesse tempo, nos levantar com ousadia para saquear o inferno, para invadir as trevas e iluminar a luz de Cristo. Vivemos um Não podemos permitir que a nossa voz esteja sufocada
ou silenciada. Mas nós temos permitido que essas coisas aconteçam a partir de uma permissividade danosa. Temos permitido no nosso meio a evidência de homens, igrejas que são identificadas não com Cristo, mas com homens que têm na placa da sua expressão denominacional a imagem de homens, como se nós precisássemos de artistas. Temos permitido, queridos, que o mundanismo entre dentro da igreja, e temos naturalizado isso sob o verniz da contextualização e da modernidade. A verdade, queridos, é que nós temos aceitado o inaceitável e calado diante das coisas que nós deveríamos protestar. Nós não podemos aceitar que pouco a pouco, passo a passo, nós estejamos tendo a nossa identidade descaracterizada. O altar virou palco. As pessoas são levadas a um culto não em que Deus fale aos seus corações, mas balizam o culto a partir das suas sensações. Quanto ela chorou, quanto ela se arrepiou, quanto ela conseguiu perceber como ela é amada por Deus. Tem crente que precisa ouvir que você é amado por Deus, que Deus tem um plano na sua vida, queridos, e nós já sabemos disso. Nós não podemos esperar de Deus uma mensagem que traga a nós satisfação, emoção e sensações. E nada contra aos avanços modernos de luzes, de parede preta, do que você imaginar. A minha preocupação é quando só tem isso. É quando as luzes se acendem e ninguém consegue adorar. É que se a fumaça não sair, ninguém consegue sentir a presença de Deus. E a presença de Deus é medida a partir do nível de dopamina que essa pessoa é exposta. E a mensagem que ouve no domingo não faz qualquer sentido na segunda-feira. Até porque a mensagem que ela ouvia é que você pode, você é capaz, Deus tem um projeto na sua vida, Deus chamou você para ser cabeça e não cauda, porque Deus tem coisas maravilhosas a fazer na sua vida, e são coisas que não passam do humano, são coisas que não passam do homem. Altar virou palco, culto não virou celebração, virou show, e nós temos naturalizado isso. Temos visto uma gama de jovens se levantando. Temos visto muitos jovens apaixonados pelo Senhor. E eu não duvido em hipótese alguma do chamado de Deus gracioso para cada jovem do nosso tempo. A minha preocupação é sobre o que nós temos ensinado aos nossos jovens e que experiência com Deus esses jovens têm tido na sua vida. Sabe, na nossa adolescência, ler a Bíblia não era uma obrigação religiosa. Era um prazer, era um desejo sincero de conhecer a Deus. Hoje os nossos jovens não sabem o básico da fé cristã. Não sabem sequer de que são salvos e por que são salvos. Vivemos um tempo de ativismo religioso. As igrejas têm uma preocupação enorme com múltiplas e muitas programações para que a igreja esteja numa dinâmica em si mesmada. Sabe, não passa da esfera do ambiente, não alcança o perdido. Isso como uma preocupação, e eu conversando com algumas pessoas promotoras desses eventos de igreja, pastor, a gente precisa ter um evento para que as pessoas possam interagir com a igreja. Queridos, a igreja é como se você dissesse para o seu corpo, ó, vocês têm que coordenar aí o passo que tem que dar, as mãos têm que fazer os gestos corretos, a cabeça tem que pensar correta. Nós fazemos isso porque é a nossa natureza. Se o nosso corpo não funcionar naturalmente é porque nós estamos doentes. E se a igreja precisa se em si mesmar para funcionar, há um problema. E o grande problema é a perda da identidade e uma confusão sobre qual é a mensagem que a voz da igreja, que a voz de Cristo nessa terra precisa proclamar. Práticas religiosas e ritos religiosos vazios. Pessoas preocupadas em programações como se a igreja precisasse de cerca para segurar ovelhas. E alguém sabiamente disse que o que segura ovelhas não é cerca, é pasto. E se nós temos, queridos, a mensagem, as ovelhas de Deus virão. E nós não podemos ter qualquer preocupação sobre aqueles que não vêm, se nós tivermos convicção da mensagem que nós estamos pregando. Eu quero pregar para uma pessoa que queira conhecer a Deus
do que para 1000 que querem sentir sensações da presença de Deus, que não passa de emoções. Vivemos um tempo de grandes distrações. Estamos correndo em direções contrárias e opostas à vontade de Deus. Isso tem calado a nossa voz. E por vezes tem gerado uma confusão sobre muitas vozes dentro da igreja, sem uma definição sobre que mensagem é que essa voz precisa proclamar. E ainda mais, tudo isso num verniz de excelência. Porque nós temos uma preocupação de fazer as coisas para Deus excelentes. E não há nada de errado nisso. O problema está quando nós priorizamos a excelência e desprezamos a essência. De que adianta nós fazermos uma grande reunião com todos os aparatos tecnológicos e com tudo aquilo que de melhor nós possamos dispor, se Cristo não está presente, se a sua presença não é percebida? Nós precisamos, queridos, valorizar a essência. Talvez o exemplo mais clássico dessa verdade seja a igreja em Éfeso e a carta endereçada a essa igreja do Apocalipse. O próprio Jesus diz: eu conheço a sua obra, o seu trabalho, a sua perseverança, você suportou provas, você não aceitou a falsidade, você não se deixou esmorecer. Aí ele diz: contudo eu tenho contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. É que tem muita gente que ama a obra de Deus, mas não ama o Deus da obra. A igreja, queridos, precisa amar a Deus e trabalhar por amor a Ele. Tem pessoas que fazem do seu ministério a sua vida, e a nossa vida não é o que nós fazemos, é quem nós somos em Cristo. Tem pessoas que querem expressar uma performance invejável, e Deus não está à procura de homens performáticos, Deus está à procura de homens e mulheres piedosos. Nós não precisamos ter preocupações com lugares, nós não podemos ter preocupações em relação a dias santos, nós não podemos ter preocupação em que alguém faça mediação entre nós e Deus. Nós vivemos a dispensação da graça, nós não temos mais um lugar sagrado. Aqui na igreja, no quarto da sua casa, é o lugar onde você pode buscar a Deus. Nós não precisamos, queridos, ter preocupação. Porque hoje é domingo, eu preciso ir na igreja. Toda a nossa vida e todos os nossos dias devem ser consagrados a Deus. E nós não precisamos ter a preocupação de mediadores humanos. Porque eu vou pedir para o líder de departamento orar por mim e falar a Deus acerca da minha vida. Todos nós, quando dobramos os joelhos, podemos buscar a Deus, porque nós temos o sacerdócio universal. Cada crente é sacerdote da sua vida diante de Deus, pelo sangue de Jesus. E o escritor da carta aos Hebreus diz que nós devemos ter ousadia para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou no véu da sua carne. É pelo sangue de Cristo que nós nos achegamos a Deus. E diante disso, queridos, nós não precisamos ser crentes só nesse ambiente. Aonde nós formos, e especialmente fora desse ambiente, é que as pessoas precisam ouvir a nossa voz. Mas não meramente a nossa voz, mas a mensagem que ela proclama. A igreja é a voz de Cristo nesse mundo. Ela precisa resistir às coisas que intentam sufocar e calar a sua voz. As circunstâncias desse século, amados, não podem calar a nossa voz. Nós somos instrumentos e precisamos manter acesa a chama da nossa natureza proclamadora. Nós precisamos anunciar e exaltar o nome bendito de Jesus. A grande pergunta é: temos sido a voz que aponta para Cristo? Ou nos calamos ante as múltiplas vozes desse mundo? Sabe, para concluir, se o nosso discipulado não nos custa nada, nós precisamos revê-lo. João Batista foi decapitado, mas não silenciou a sua voz. Ele pagou um alto preço, o preço da sua própria vida, para cumprir o chamado de Deus para ele. Eu penso que nós precisamos voltar à essência daquilo que nós somos chamados para sermos a voz. Alguns anos atrás, nesse altar,
16 anos eu tinha. Eu estou na iminência dos meus 44 anos. Para a glória de Deus. E desde aquele dia, eu nunca estive afastado daquilo que Deus me chamou para fazer. Ah, pastor, porque é muito cômodo e fácil. Pergunta a minha esposa e ao meu filho ali. O preço que nós pagamos ao longo desses anos, por causa de um chamado, e da convicção daquilo que Deus tem para a nossa vida. E onde nós, queridos, fomos levados, e detalhe da coisa, eu nunca quis ir, eu estava pensando esses dias, eu nunca quis ir para onde eu fui, e nunca quis sair da onde eu saí. Mas a Bíblia diz que o vento sopra onde quer, ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, e assim são os filhos de Deus. E a minha oração sempre foi: Senhor, cumpra na minha vida e na vida da minha família o teu propósito. Tudo que nós queremos é que o Senhor nos leve a vidas que precisem ouvir a mensagem que a nossa voz proclama. Regressamos a Campina fazem 3 anos e meio. Eu nunca quis ir para qualquer outro lugar. Nunca elaborei um plano, eu vou para tal lugar fazer tal coisa. Mas eu sempre disse: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor confirmar, eu vou. E é interessante que todas as vezes que a gente vai fazer o reconhecimento da coisa, o sentimento é: não venho, não faço, não dá para mim. Daqui a pouco a coisa acontece. E o tempo vai passando e a gente tem a oportunidade de repensar muitas coisas. Eu estava repensando sobre quantas experiências maravilhosas, apesar das muitas lágrimas e dores, esquecimento por vezes, abandono outras vezes, quantas vezes pregando num culto de domingo, preocupado se eu teria o dinheiro do aluguel da segunda-feira. E Deus sempre deu graça. Em todos os lugares que nós passamos, abençoamos, saímos e as portas ficaram abertas. Esses dias nós somos chamados a regressar a Garanhuns para participar do casamento de uma mocinha chamada Laura. Ela chegou na igreja com seus pais, praticamente fugidos da cidade de Arapiraca, em Alagoas. Eles tiveram um problema, o irmão do esposo havia sido assassinado e eles vieram embora para Garanhuns. E eu lembro da primeira vez que a mãe da Laura chegou na igreja, a Vaneide, totalmente frustrada. Sabe, alguém que diz: só estou existindo. E na igreja ela encontrou acolhimento, foi ministrada. A sua filha passou a estudar numa das melhores escolas da cidade, se formou, foi batizada, consagrada na igreja. Hoje permanece na igreja servindo. E esses dias vai casar. Pastor, vocês têm que estar aqui. Estava lembrando da época que nós tivemos em Cacimba de Dentro. E esses dias o irmão, talvez conheça, o Luiz Henrique, e me lembrava que eu fiz o batismo dele. E que ensinei a ele as primeiras notas do violão. E esses dias ele casou, aliás, faz 1 ano já. Esse pastor, vocês têm que estar aqui, vocês são importantes na nossa vida. E a gente fica constrangido, porque a gente não fez nada para ser importante na vida de ninguém. Nós só anunciamos a mensagem que Deus colocou no nosso coração. Esses dias nos encontramos, ele disse: eu tenho uma novidade para lhe contar. Você é um dos primeiros a saber. Eu vou ser pai. E sabe, queridos, aquilo vai enchendo a gente de alegria, porque não é alguém que meramente casou, que tem uma formação, mas é um servo de Deus. E eu creio que a partir da vida daquele homem, a igreja de Cacimba Dentro vai ter aquilo que é o propósito da igreja. É ter um líder nativo, um líder local. Ele desponta como um promissor pastor da igreja do Nazareno em Cacimba de Dentro. Era uma criança de 8, 9 anos. E sabe, hoje a nossa preocupação é no ambiente que nós estamos, desafiador. Não sei quantos conhecem a realidade do Aloysio Campos, mas o Aloysio Campos é meio que um improviso de gente, tomados ali da cachoeira, do lado do Zé Pinheiro, e de outras regiões difíceis da cidade, que foram relocados para o Aloysio Campos.
outros com necessidades especiais, com microcefalias, com retardo mental e tantas outras impossibilidades que foram colocados ali. E é um lugar muito precoce. Tráfico de droga absurdo. Essa semana a gente estava fazendo o grupo familiar em uma casa e vizinho a ela, um cara tinha acabado de sair do presídio, tornozeleira eletrônica, havia sido esfaqueado e alvejado. Era a gente fazendo o grupo familiar numa casa e na rua seguinte as autoridades policiais fazendo a ocorrência de um homicídio. Você olha para a turminha de adolescentes ali na Luísio Campos, queridos, não tem como você não se constranger. Jovenzinhos com os cabelinhos rapados, desenhado, pintado de galego, e que querem ser aqueles caras que mandam ali, com uma linguagem inapropriada para a idade. A gente lamenta, porque na nossa incapacidade a gente não consegue alcançar, são mais de 20 mil pessoas ali. E a gente chora pela vida da Vitória, por exemplo, que ainda jovem, chegando na igreja, se envolveu com um rapaz e tem uma gravidez precoce. A gente chora pela vida da Glória com 14 anos. E que engravidou de um menininho também. A gente chora pela vida do irmãozinho que estava frequentando a igreja, perturbado, Jasminho. Se envolveu com drogas, com o tráfico, estava roubando, levou uma surra, foi preso, está no presídio. E sabe que isso é constrangedor, porque às vezes a gente está calado e confortável, quando tão perto de nós as pessoas estão perecendo. E eu digo à igreja, ainda muito jovem, a responsabilidade pela salvação das almas do Aloysio Campos é nossa. E nós precisamos testemunhar a estas vidas. A nossa preocupação hoje é com a Evelyn, filha de mãe solteira, uma das 6 filhas de uma mãe com hoje 36 anos de idade, uma jovem, doente, pedras nos rins, que não consegue fazer a cirurgia porque tem uma anemia profunda, não consegue um benefício porque usaram o seu CPF e abriram uma firma no nome dela, e alguém que vive pela misericórdia de Deus. Mas pensando numa jovem comprometida, líder na igreja, serva de Deus. Esses dias a gente se constrangeu porque sentiu a ausência dela. E foi na casa dela e foi perguntar sobre a situação da mãe. E sempre a gente prepara uma cesta básica, alguma coisa para abençoar. E a mãe dela disse: pastor, ela não foi para a igreja esses dias, porque ela não tinha roupa para ir para a igreja. Talvez você, quando foi sair de casa hoje, ficou em dúvida sobre o tênis que você ia usar, a calça que você ia vestir, a camisa, você está bonito, você comprou a camisa da conferência. Mas a gente faz escolhas. E sabe, queridos, nós somos chamados para acolher. Nós não somos chamados para estarmos em evidência, mas para alcançar o coração dos perdidos. Nossa preocupação é com a Kathleen, que a gente chama de Bibi. Ela é mãe do irmãozinho mais novo dela. O irmãozinho tem 4 anos, ela tem 13 para 14 anos. Os pais dela, alcoólatras. Todas as vezes que a gente passa na rua, os pais estão lá bebendo e os filhos correndo na rua. E Kathleen só pode sair de casa se ela pegar o irmãozinho mais novo. Ela pega o irmãozinho mais novo, coloca no braço e vai para a igreja. A nossa preocupação é ser voz para Kathleen, para que ela possa mudar a realidade da sua casa. E sabe, queridos, é constrangedor saber que às vezes a gente se fecha no nosso mundo, na nossa redoma, e tapa os ouvidos para o clamor do mundo. Deus não nos chamou para a passividade. Deus nos chamou para sermos a voz. A igreja é a voz de Cristo nesse mundo. E aonde o Senhor lhe chamar, você deve proclamar a Cristo. Nós não somos chamados à autoproclamação, mas para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. E a pergunta novamente: você tem sido a voz que aponta para Cristo? Ou você tem se calado ante as vozes desse mundo? O mundo, queridos, está tragando muitos, jovens, adolescentes, crianças, enquanto nós estamos confortavelmente na nossa congregação, cumprindo as nossas obrigações religiosas e aguardando que Deus nos abençoe por causa desse cumprimento de obrigações. Eu não tenho dúvidas. Deus chamou você para fazer muito mais do que o que você tem feito. A gente poderia enumerar, queridos, N desculpas para não fazer. Mas deixa eu contar uma coisa. Eu me sinto em casa e eu posso ter essa liberdade. A gente nunca colocou as dificuldades como impedimento para cumprir a vontade de Deus. Quando nós estávamos em casa em Garanhuns, não tinha recurso. Carol pegou 20 reais que tinha. Disse: vou fazer bolo para vender. Fez bolo, botamos no grupo do bairro, saía entregando. E a gente fazia bolo, ia trabalhar e se virava. Não para nós, porque a gente não precisava ter saído, mas para honrar o nome de Deus e da sua igreja. E sabe, queridos, nós nunca esbarramos em impedimentos, e sempre temos a disposição de pagar o preço. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para você, para encerrar. Eu me sinto hoje ministerialmente realizado. E isso não implica dizer que não tenha mais o que fazer. Mas esses dias eu fui homenageado como um dos reverendos mais antigos da igreja de Nazareno. Eu me senti velho. Depois eu fui na identidade e vi que eu vou completar 44 anos. Então, implica dizer que eu comecei cedo. Então eu já vivi algumas coisas. Mas a minha maior riqueza é que antes de ser voz lá fora, eu fui voz dentro de casa. Minha esposa continua servindo a Deus. Meu filho continua apaixonado por Jesus e servindo a Deus. E essa é a minha maior riqueza. Porque a minha voz lá fora só poderá ser ouvida se o testemunho dentro de casa for evidente. E eu tenho a alegria de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Somos voz. E o meu desafio para você é: seja voz. A sua vida é uma proclamação da verdade de que Cristo é o Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Sou grato pela oportunidade. Ednaldo.